Certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. Fala pessoal, você viu aí o Pinguço falando, pessoal? Cê é louco. Então já mete o dedo no like, que esse vídeo tá empolgante, pessoal. Mete o dedo aí no like, se inscreve aí e todos os créditos a Oeste Sem Filtro aí, pessoal. E sem enrolações, vamos ao vídeo, é o que importa. Oi, nesta quinta-feira em Goiás, o presidente Lula participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes na capital Goiânia. Está estudando? Em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros, o petista usou o evento oficial do governo para voltar a criticar o presidente dos Estados Unidos. Lula afirmou que nasceu para negociar. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Então, se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. Bom, em entrevista à CNN Internacional, Lula chamou Donald Trump de imperador. That he was elected to govern the U.S. He was elected not to be the emperor of the world. It would be much better to establish a negotiation first and then to reach the possible agreement, because we're two countries that we had very good meetings and we have good relations for 200 years. And so he's breaking away from any protocol, any liturgy. Bom, essa foi uma entrevista que Lula concedeu à CNN Internacional. Ali era o tradutor em inglês das respostas do presidente Lula. Nós acompanhamos ali um trecho. E aí eu trago, porque a porta-voz da Casa Branca respondeu aí ao presidente Lula. Certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador, Jamieson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. A gente fez uma reunião aqui de algumas declarações do presidente Lula. Hoje concedeu essa entrevista à CNN Internacional, também participou desse congresso da União dos Estudantes em Goiás, quando disse que é um negociador nato, Ana. Boa noite, seja bem-vinda. É pegadinha essa chamada, essa boa noite? É isso? Boa noite, Paula. Boa noite, Carlo Cauti, Silvio Navarro, queridos, e mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência. Olha, Paula, eu não sei se é ignorância, se é falta de conhecimento, ou tudo junto, ou mau caratismo. O presidente americano não negociou 10% do que eu negociei. Ele não sabe como foi a vida do Donald Trump. Donald Trump nunca foi político. Donald Trump já fez fortuna, perdeu tudo, negociou, fez fortuna novamente. Se tem um ponto da vida de Donald Trump que, independentemente se ele hoje é aliado ao Partido Republicano ou não, o americano sabe quem é Donald J. Trump. Um grande negociador de Nova York, fez fortuna, toque de Midas, onde ele colocava a mão em empreendimentos, no comércio, sabe negociar muito bem, fez fortuna. Veio de uma família rica, sim, mas chegou a perder tudo, absolutamente tudo, e hoje a fortuna na casa dos bilhões. Então, isso aí não dá nem para discutir, e ali a claque, né, aplaudindo.
a resposta da Casa Branca ao comentário, né? Eu até publiquei agora nas minhas redes sociais essa fala do Lula. É uma ameba diplomática, né? É uma ameba, com todo respeito às amebas, é uma ameba diplomática, porque o Lula está enfiando o Brasil em um buraco negro sem fundo, Paula. E interessante ali como a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela faz questão de dizer: é o líder do mundo livre. Do mundo livre. Esse é um claro recado ao Brasil do Lula, do PT, do Lula 3.0, que anda com quem? Com ditadores, regimes de exceção, com o regime dos ayatolás. Ele é o líder do mundo livre. Agora, Paula, pelas minhas conversas por aqui desde ontem, porque aqui também não para, né? Como eu estou num fuso atrás do Brasil 4 horas, a gente acaba o Sem Filtro, eu ainda estou aqui durante a minha tarde, continuo as ligações, e pelo que eu pude apurar ontem, com todo esse quebra-cabeça que a gente fala do Brasil, e Bolsonaro, Alexandre de Moraes, tem duas frentes, e a Caroline Leavitt mencionou agora, é por isso que eu quero trazer isso no meu comentário. Tem 2 pontos que eu acho que saem até da esfera de qualquer negociação, mandar senador, Geraldo Alckmin, quem quer que seja, para negociar as tarifas com o Donald Trump, que é o caso Felipe Martins, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas outro é a seção 301. Essa seção 301, quando algum país entra na seção 301 e esse país é investigado, o Congresso também debruça sobre essas investigações. E aí a Caroline trouxe ali algumas coisas que nós falamos ontem, mas principalmente comércio digital, proteção de propriedade intelectual. Tudo isso é visto aqui nos Estados Unidos como pontos muito importantes da conjuntura americana, do que é dos americanos. Então, o Brasil entrar na seção 301, Paula, pode ser mais um, né? Já são vários calcanhares ali de Aquiles, eu considero o Felipe Martins o mais importante, mas a seção 301 agora coloca o Brasil debaixo, sob uma lupa gigantesca, e esse tipo de declaração do Lula não vai ajudar. A sensação, né, Augusto, é que ele não está levando a sério o que está acontecendo, né? Final de semana ofereceu jabuticaba para Donald Trump. Exato. Hoje falou que era o melhor negociador, nasceu para negociar. A sensação, né, Augusto, é que ele não está levando a sério o que está acontecendo, né? Final de semana ofereceu jabuticaba para Donald Trump. Exato. Hoje falou que era o melhor negociador, nasceu para negociar. Enfim, não está levando a sério uma situação que é bastante grave, né? Tem um iceberg vindo à nossa direção. O Lula é uma usina de bravatas e basófias, né? Sempre foi. E é um completo ignorante, repito, e isso não se reflete só no que ele diz e como ele se pronuncia. Essa é outra usina de erro de português, o Lula. Agora é o seguinte, ele não sabia, está tentando descobrir agora que qualquer presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, pelo simples fato de governar a única superpotência militar e econômica do planeta. Ele não sabe. É sim, não é imperador, é mais que isso. Que imperador tem, tá cheio, tem até na África, ali tem imperador. Ele é o homem mais poderoso do mundo, verdade. Agora, ele não sabe também que o Trump é um negociador. É um negociador sem subestimar, nada, é negociante de primeiríssima qualidade, tanto que enriqueceu. O Lula pode dizer que também negocia bem, porque sai barato, né? A fortuna dele, ele não precisou pagar nada para ter o que tem, como o sítio em Atibaia, que ele usou quando quis, como proprietário, sei lá o que acontece no mundo das escrituras da imobiliária Lula, porque aquilo é um mistério, não sei quem é o dono oficial daquilo ali. O fato é que era dele e ele não comprou
o triplex do Guarujá porque foi pego a tempo. O Lula negocia mal. Agora, ele está falando do quê? Da negociação que ele fazia em 78, 79, 80, ainda, do tempo que ele trabalhava, mas isso é século passado. Século passado ele negociava com a Fiesp, negociava com os empresários, e era um empresário espertalhão, um negociador espertalhão, porque fazia um discurso para os grevistas e fazia para outro. Agora, era tão bom, né, tão duro negociador que quando os grevistas presos, ele era um deles, em 1980 eles resolveram fazer uma greve de fome, o Lula escondeu um saco de bala paulistinha embaixo do travesseiro para não ficar sem comer. É isso aí, isso é o Lula. Essa história está no livro do Augusto, 11 Presidentes e Eu. Bem uma contado. delas. Muito bom. Cáutio, eu quero te ouvir, mas deixa eu só trazer mais uma declaração, porque no mesmo evento lá do Congresso da União dos Estudantes, Lula prometeu cobrar imposto das empresas digitais americanas. Que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar. O Cáutio, ele segue cutucando ali a onça com vara muito curta, ainda não entendeu o recado, tem um iceberg chegando e a gente está aqui com o transatlântico indo em direção a uma tragédia, né? E seremos metralhados pelos mercados daqui a pouco, porque o que vai parar essa palhaçada será o dólar, que daqui a pouco, quando o mercado perceber que o iceberg está chegando cada vez mais próximo, vai para as alturas, para as estrelas, e a bolsa vai despencar. Mas, assim, claramente o Lula não está mais em condição de entender, o problema cognitivo é cada vez mais evidente daquilo que ele está falando. Primeiramente, acho que ele não saberia nem indicar uma empresa digital que ele quer taxar, nem o nome de uma, provavelmente ele saberia, né, dizer. Então, não sabe literalmente do que está falando. Mas sobre a questão da negociação, Lula, assim, provavelmente a única coisa que o Lula soube negociar no passado era aquilo que a gente viu na Lava Jato e no Mensalão, né? Todas as propinas que foram amplamente confessadas por hordas de delatores e que mostraram onde estava o dinheiro. Mas Lula possivelmente não sabe nem o que Trump fez antes de virar presidente. Vamos dar uma olhada, não fazer uma ideia, vamos dar uma olhada no que o Trump escreveu quando o Lula vamos dar um Google rápido, né? Não sei se a produção consegue mostrar, porque Trump já escreveu vários livros. Um deles, vamos ter aquele que é o mais famoso, é A Arte de Negociar. Esse aqui, A Arte da Negociação, um best-seller no mundo inteiro, traduzido inclusive em português. O presidente Lula, quando vê o livro, possivelmente vai em hiperventilação, né? Porque nunca leu o livro na vida, então não sabe se serve para fechar uma porta, se para ajustar uma mesa. Mas o Trump escreveu esse e vários outros livros. Pense como um bilionário, por exemplo, Como Ficar Rico. E escreveu um livro, que inclusive Lula deve achar isso basicamente a Bíblia da infâmia, né? Mas o livro mais interessante é esse, Grande de Novo, Como Fazer a América Grande de Novo. E explica claramente como ser um presidente sério, um presidente forte, como a porta-voz da Casa Branca estava falando. Ou seja, a palhaçada acabou. Acabou a palhaçada de presidentes que em claro estado de demência senil, como era o Biden, e Lula cutucava e ele nem entendia de onde vinha esta provocação. Com o Trump, cutucou, levou. Vai levar 50% de imposto alfandegário adicional por causa da palhaçada que está acontecendo aqui no Brasil, com censura ilegal, com processos arbitrários, com governo autoritário cada vez, né, que está tentando cercear a liberdade dos brasileiros, e vai levar mais 100% daqui 40 dias, 45 dias, se continuar importando imposto, se continuar importando diesel da Rússia. E vai levar também Lenin Magnitsky, ministro do Supremo, se continuar também prendendo gente inocente como o Felipe Martins. Então é isso que vai acontecer. Inútil ficar gritando em programa da Christiane Amanpour, de esquerda, que é o Trump imperador do mundo. O Trump é o presidente dos Estados Unidos. E Lula, se não sabe onde ficam os Estados Unidos, está chegando um problema desse tamanho que ele vai ter que enfrentar e que vai afetar a vida de todos nós brasileiros.
Diga, Silvio. Só para arrematar em uma linha, uma entrevista recente à Globo News, vejam vocês, não à toa os jornalistas, os entrevistadores ficaram assustados com tamanha clareza com o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, ao ser questionado pelo jornalista da Globo News se seria bom ou ruim, quem ganha e quem perde, quando o Brasil entra num embate com os Estados Unidos. E em uma frase ele resumiu tudo. Podemos parar por aqui. Ele disse, é o equivalente a um mico resolver brigar com um gorila de 500 quilos. Belo resumo da ópera, né? 18 horas 10 minutos. Eu aproveito aqui para te convidar a participar de Oeste Sem Filtro, mandando um vídeo para nossa produção. É só pegar o seu celular, gravar. Fala, meu povo, o que vocês acharam desse pinguço falando aí? Que viagem é essa, pessoal? Não sei mais o que fazer. Esse pinguço tá estraçalhando o nosso Brasil aí em poucos anos, poucos dias, né? Pode ser que acabe com o Brasil de uma vez. Isso é real, hein? Mexer com os Estados Unidos não dá certo pra nenhum país. Não fala, ser babador de gringo, que é o que o povo fala, os petistas estão falando aí que são os babadores de gringo. Não tem nada de babador, não. Todos que mexeram com os Estados Unidos caíram, não perderam. China, Rússia, Japão, todo mundo perde. E isso não é questão de guerra, isso é questão de tarifas aí, pessoal. Tarifas de economia. Ó. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E a outra que o Pinguço falou aí também é que ele é o que negociou. É que o Trump não negociou 10% do que ele negociou na vida dele. Deixa eu mostrar o vídeo de novo pra vocês. Desde que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Que viagem é essa que esse pinguço tá falando aí, pessoal? Aqui outra aqui no Conexão Política, pessoal. Quando você quiser ver alguma coisa aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo, pessoal. Site 100% verdadeiro. Renuncia nos 3 poderes, mesmo sobre graves denúncias globais, aliados de Lula ignoram absurdo no Brasil e culpam opositores. Culpando quem? Estão culpando Bolsonaro de ser ditador, de que Moraes é ditador. Eles estão cobrando cobrando Bolsonaro porque Moraes é ditador. Agora a culpa é do Bolsonaro por ser vítima. Ele não poderia ser uma pessoa famosa, né, pessoal? Globalmente aí, né? Tem que ser igual o Felipe Martins, que tá acabando de ser preso aí, né? Nós tá vendo o julgamento dele aí. Que barbaridade que esse Moraes está fazendo no nosso Brasil. Então, pessoal... Comente aí o que você acha dessa barbaridade. Governistas minimizam teor das sanções e atribuem bolsonarismo a responsabilidade pelas medidas adotadas pelos Estados Unidos, apesar das consequências diplomáticas estarem diretamente ligadas à violência interna promovida pelo próprio Estado brasileiro. Pessoal, a outra, né, que é o... Eles querem culpar o Bolsonaro, até o Eduardo Bolsonaro, dizendo, tem até um inquérito, né, já aberto contra o Eduardo Bolsonaro, culpando ele que tá fazendo a cabeça dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem ninguém besta, eles são a maior potência do mundo. Então, pessoal, não tem como enganar a maior potência do mundo. Eles são ditador de verdade. Todo mundo já sabe o que está acontecendo no julgamento aí do Bolsonaro. E não tem para onde eles correr. Pessoal, vou finalizar por aqui. Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever. Quem puder estar apoiando o canal sendo membro aí, vai estar ajudando muito. Até a próxima. Valeu!